Glórias a Deus, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. É uma bênção de Deus mais uma vez estar juntamente com os nossos irmãos aprendendo um pouco das Sagradas Escrituras. Todas as sextas, a partir das 20 horas, nós temos um encontro marcado aqui na página do Facebook da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus. Estamos a aprender da Palavra de Deus a cada dia mais, nos alimentar dela, porque sem ela nós não podemos viver. Graças a Deus que Deus tem nos orientado, tem nos dado graça para isso, amados. Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos que têm se interessado muito pela Palavra de Deus e têm buscado aprender um pouco mais dela a cada dia, e isso tudo é maravilhoso. Como eu sempre digo, né? Os que ganham com isso, né, somos nós mesmos, né? Nós somos os principais beneficiados da palavra de Deus. Tudo aquilo que nós aprendemos, ouvimos, somos nós que temos o benefício disso. Deus, ele não se beneficia disso, porque ele não precisa de nada. Deus, ele é tudo. Então quem tem a ganhar com isso somos nós. E eu glorifico a Deus pela vida dos nossos irmãos aí que têm se prontificado em buscar ao Senhor aí no conhecimento nas Sagradas Escrituras. Amados, eu estou iniciando hoje uma série de ensinos, tá? Na verdade, o tema para este ensino, e eu vou ter que dividir ele em várias partes, para que a gente possa entender e compreender melhor este tema. O tema é: onde estaremos após a morte? Onde estaremos após a morte? Existem muitas dúvidas de onde nós vamos nos encontrar, onde nós estaremos. Se nós falecemos hoje, a partir de agora, para onde é que nós vamos, onde nós vamos viver, com quem estaremos, onde estaremos, como que é o lugar, né? Então tem várias perguntas a respeito disso, a respeito da morte, a respeito do inferno, a respeito da salvação, o lugar, né? A habitação das almas. Existem perguntas e mais perguntas e muitas dúvidas, até mesmo no meio cristão. Então por isso eu trouxe esse tema: onde estaremos após a morte? Para onde é que nós iremos assim que nós morremos? Para onde é que nós vamos? Como que é o lugar dos mortos? Onde estão nesse exato momento aquelas pessoas que faleceram em Cristo Jesus? Os nossos entes queridos que faleceram, onde é que eles estão nesse exato momento? Então são perguntas que a Bíblia ela tem a resposta. E para que nós possamos ter uma compreensão mais ampla, é necessário que nós venhamos a dividir este ensino em mais de uma parte. Então hoje estamos iniciando a primeira parte, tá? Que na verdade é uma introdução. Hoje eu vou ficar só com a introdução para que nós venhamos a ter um alicerce, uma base, um pano de fundo para que nós possamos compreender melhor a palavra de Deus dentro deste tema. Onde estaremos após a morte? Na verdade é uma dúvida de muitos, né? Da maioria. Na verdade ninguém quer morrer, né? Para saber como que é do outro lado, né? Muitas pessoas têm medo da morte, até mesmo muitos cristãos, eu já vi em várias ocasiões, temerem a morte. Mas a Bíblia lá tem nos ensinar muito sobre isso, amados. E eu dividi esse ensino em 4 pontos, tá? Então nós vamos ter apenas uma introdução hoje. E essa introdução eu dividi em 4 pontos para que nós possamos compreender e, como eu disse já de antemão, termos um alicerce ali, um pano de fundo para a compreensão melhor ali do nosso ensino, tá? Bom, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui: a existência do homem sempre existiu no projeto de Deus. A existência do homem sempre existiu no projeto de Deus. Amados, durante o decorrer deste ensino, eu vou trazer aqui a interpretação de algumas palavras do hebraico, até mesmo do grego, e eu vou trazer ela de 2 formas diferentes, tá? Eu vou citar a transliteração e a ortografia fonética. Qual é a diferença entre transliteração e ortografia fonética? A transliteração seria a palavra em hebraico como se escreve, e a ortografia fonética seria como então se pronuncia. Tá? Então nós vamos entender melhor isso no decorrer do ensino. Tá? Gênesis capítulo 1, verso de número 26. A existência do homem sempre existiu no projeto de Deus. O que diz lá em Gênesis 1, 26? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre
a terra. Vamos pegar apenas a primeira parte. Por que eu estou iniciando aqui com a criação do homem? É óbvio, para nós compreendermos o fim do homem, nós temos que entender primeiro o seu princípio, a sua criação. Então nós vamos compreender melhor o fim do homem, já que o tema do nosso ensino é onde estaremos após a morte. Então fala do fim. Tá? Então, para compreender o fim, obviamente, nós temos que entender já anteriormente da criação e do início do princípio do ser humano. Bom, então dentro deste tópico, dentro deste ponto, a existência do homem sempre existiu no projeto de Deus. Essa leitura que nós fizemos aqui de Gênesis capítulo 1, verso de número 26, no início diz o quê? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra façamos aqui, né, que vem do verbo fazer, no hebraico, transliterado, se escreve asa. Só que na ortografia fonética, né, na pronúncia, se fala avzav, avzav. Essa é a palavra, que é a palavra para o façamos aqui da nossa tradução na língua portuguesa, tá? Avzav é a palavra em hebraico. Este verbo, ele significa realizar, ou seja, fazer aquilo já de algo que já foi pré-estabelecido. Seria construir algo, fazer algo de acordo com aquilo que já havia sido estabelecido ou pré-estabelecido anteriormente. Ok? Então, avzav, que significa realizar, seria isso. Então, quando Deus diz façamos o homem, então é utilizado aqui na escrita em hebraico, avzav, que é realizar, Deus está dizendo, vamos fazer aquilo que nós já tínhamos pré-estabelecido anteriormente. E por que Deus diz façamos? E aqui está no plural. Nós sabemos e compreendemos claramente que aqui envolve a Santíssima Trindade. Então não é somente o Deus El Shaddai, mas também a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então Deus diz façamos, ou seja, vamos criar, fazer o homem de acordo com aquilo que nós já tínhamos pré-estabelecido, de acordo com aquilo que já estava no nosso projeto. Tá, ok? Então é um texto, é um verso que na sua profunda interpretação nós compreendemos claramente que o homem, a existência do homem sempre existiu no projeto de Deus. Inclusive lá em Apocalipse, no capítulo 13, e o verso de número 8 diz que fala, né, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós sabemos que Jesus ele já havia se prontificado a morrer, a se sacrificar desde a fundação do mundo, ou seja, antes da criação, da existência do ser humano, Jesus ele já tinha determinado entregar sua vida por nós. Por quê? Porque todo esse projeto de criação do ser humano já existia em Deus, muito antes de ser executado. Por isso essa palavra avzav, de realizar, ou seja, fazer algo que já havia sido pré-estabelecido, está sendo utilizado aqui neste texto, tá? Então Deus, ele criou o homem já de acordo com aquilo que ele já tinha no seu coração, digamos assim, né, na sua mente. Obviamente eu estou falando coração e mente aqui, são questões humanas, mas nós estamos vinculando a Deus para nós termos uma compreensão. Não significa que Deus tenha literalmente um cérebro igual ao meu, né, e um coração, né, igual ao meu. Não significa isso, tá ok? Esse é o primeiro ponto, então. Então, tá, agora nós já compreendemos que o homem, a existência do homem já estava no projeto de Deus. Vamos partir, então, agora para o segundo ponto. O homem, ele foi criado em duas etapas. Esse é o segundo ponto. O homem foi criado em duas etapas. Gênesis capítulo 2, verso de número 7, que diz lá: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha o que diz no início do verso: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A palavra formar aqui, né? A palavra formar, ela vem do hebraico yatzar, na transliteração, que na ortografia fonética seria yavtzar.
Esta palavra aqui em hebraico, ela era muito utilizada na época em relação a um oleiro. Ou seja, quando um oleiro ele pegava o barro para formar dele ou fazer dele um vaso, utilizava-se essa mesma palavra. Tá? É a mesma palavra que está sendo utilizada vinculado àquilo que Deus fez. E formou Deus o homem do pó da terra. O oleiro, quando ele ia formar o barro, ia formar o vaso, a partir do barro, se utilizava essa mesma palavra em hebraico, yavtzar, quando o oleiro então ia fazer o vaso. Tá? Então esse daqui é a primeira etapa. Aqui o texto, ou aliás, o primeiro ponto aqui, o segundo ponto aqui é: o homem foi criado em duas etapas. Então essa é a primeira etapa. Então o texto diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Só que o texto continua e diz o quê? E soprou em suas narinas. Aí entra então a segunda etapa. Na primeira etapa, Deus ele pegou o pó da terra e, como um oleiro, ele começou a modelar o ser humano, a modelar o homem, tá? Então Deus ele fez o homem do pó da terra, ele modelou como um oleiro pega a argila lá, o barro, e começa a modelar um vaso, tá ok? Essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, o que Deus fez? Deus soprou na narina do homem e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Essa é a segunda etapa. O que nós temos que separar aqui, e para a gente entender, até porque na língua portuguesa existe a palavra assoprar e existe a palavra soprar, tá? Aqui no texto é soprar e não assoprar, tá bom? Então existe uma diferença. Assoprar é o mesmo que ventar. No sentido figurado, ela é utilizada como instigar, lembrar, segregar, favorecer, tá? Ou ainda ajudar, né? No caso, por exemplo, quando se está na escola, né? E lá um dos colegas fala assim: sopra para mim um exemplo, né? A resposta da questão 2, por exemplo, é assoprar, tá? Soprar já é diferente. Soprar, ela vem do latim, souffler, que significa o quê? Dirigir o sopro. Significa encher de ar. Como se com um balão, por exemplo, você pega um balão e começa a encher ele, você está soprando. Tá? Você está enchendo ele de ar. Aqui no texto, a palavra é soprar. Deus soprou, ele não assoprou, ele soprou, tá bom? E o que significa a palavra soprar em hebraico? Soprar em hebraico se escreve uma palavra chata de escrever aqui. Napihash, se escreve napihash. A pronúncia é até um pouco mais fácil do que a escrita, por incrível que pareça. Na pronúncia seria navfak, tá? Essa palavra soprar, navfak, ela era muito utilizada quando se tratava de alguém diante de uma fogueira, por exemplo, e tivesse que reacender uma brasa, tá? Ele soprava então aquela brasa para que aquela brasa continuasse acesa e pegando fogo. Essa era uma palavra muito utilizada na época dentro de questões como essa, por exemplo, tá? Navfak é a palavra utilizada aqui neste texto de Gênesis capítulo 2, verso de número 7, está dizendo que foi enviado para outrem, tá? Como se só para encher um balão eu estou o quê? Eu estou enviando de mim para dentro do balão, o que? O ar, obviamente. Quando se sopra uma brasa, como nos tempos bíblicos, e uma fogueira, e uma fornalha, por exemplo, eu estou enviando o quê? Mandando o meu ar para a brasa para que ela se acenda cada vez mais. Então essa palavra navfak no hebraico, quando diz Deus soprou na narina do homem, nas narinas do homem, está querendo dizer que Deus ele enviou dele para dentro do homem, tá ok? Então aqui nós vemos duas etapas na criação do homem. Na primeira etapa, Deus ele modelou o homem do barro. Na segunda etapa, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, tá ok? Então esse daqui é o segundo ponto. O homem foi criado em duas etapas, ok? Então nós já entendemos o primeiro ponto, que é o homem, a criação do homem já estava no projeto e no coração de Deus, já estava no projeto de Deus.
E o segundo ponto, nós compreendemos que o homem foi criado em duas etapas, né? Sendo modelado e recebendo o sopro ali que originou o fôlego de vida, ok? Terceiro ponto. O homem, ele foi criado em dois parâmetros. Não confunda com o ponto anterior. Eu disse que o homem foi criado em duas etapas. Aqui eu estou dizendo que ele foi criado em dois parâmetros. O que significa parâmetro? É o mesmo que padrão, ou mesmo que princípio, tá? Vamos compreender melhor isso fazendo a leitura lá de Gênesis capítulo 1, verso de número 27, que diz o quê? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Ou na sua tradução está escrito macho e fêmea os criou. Mas na primeira parte aqui do verso, e criou Deus o homem à sua imagem. Deus ele criou o homem segundo a sua imagem, ou conforme a sua imagem. A palavra criou aqui, né, de criar, de fazer, em hebraico, seria bara, transliterado. Na ortografia fonética seria bavrav. Esta palavra, segundo o dicionário Strong, é o mesmo que formar ou criar, ela está sempre vinculada a uma atividade divina. Ou seja, neste texto de Gênesis, capítulo 1, verso de número 27, diz que Deus criou. Esta palavra criou, bavrav, não é utilizada em relação a um ser humano. Tudo que eu posso vir a criar não está relacionado a esse bavrav. Por quê? Esse bavrav é somente relacionado a uma atividade divina, porque significa criar a partir do nada. O homem, ele não tem esse poder, ele não consegue criar algo a partir do nada. Ele tem que pegar alguma coisa, uma matéria pré-existente para que ele possa criar algo. Ele pode criar infinitas coisas, como tem criado, lógico, né? Mas tudo a partir de uma matéria-prima. Sempre tem uma matéria, sempre tem uma matéria. Somente Deus é o criador, o bavrav, né, do nada. Deus ele criou do nada. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz, apareceu, do nada. Deus não pegou algo, começou a modelar, transformar, falou, aqui está feito a luz. Não foi assim que ocorreu. Tá? Então essa palavra está vinculada somente a Deus. E quando o texto aqui diz, e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, o texto está querendo dizer, Deus, ele criou o homem do nada. Ele não utilizou nada para criar o homem segundo a sua imagem e semelhança. É isso que o texto está dizendo. Mas, irmão, peraí, lá atrás você disse que Deus ele pegou o homem, começou a modelar do barro, de algo pré-existente. Sim, de fato. Só que aqui, nesta parte do texto, ele está falando que Deus ele criou o homem de algo que não existia. Lembre-se que, nesse terceiro ponto, o nosso título aqui é que o homem ele foi criado em dois padrões, em dois parâmetros diferentes, tá? O primeiro parâmetro é criou o homem do nada. Agora vamos partir para o segundo parâmetro. O corpo, na verdade o corpo do homem, aqui eu acho que eu até passei, deixa eu ver se eu citei ele aqui. Sim, formar, né, Yavtzar. O corpo do homem, quando Deus ele formou o corpo do homem, e lá está lá em Gênesis 2:7 que nós fizemos a leitura, a palavra aqui é Yavtzar. Esse Yavtzar, que significa, como nós já vimos, que é criar de algo já pré-existente, ou seja, da terra. Então esse é um segundo parâmetro. Então Deus criou o homem em dois parâmetros diferentes. Criou ele do nada, mas também o criou de uma matéria pré-existente, que seria aqui a palavra formar, né? O Yavtzar, que seria formar de uma matéria, fazer de algo que já existia. Tá ok? Então Deus ele pegou o homem, ele criou o corpo do homem, ele modelou como barro, Yavtzar, modelou e fez um boneco, vamos falar assim, feito de barro. Ok. Então Deus ele soprou em sua narina. A palavra soprar aqui, eu acho que eu citei, a palavra soprar em hebraico é navfak. Ele soprou em sua narina e o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Tá? Então quando Deus ele sopra em sua narina, primeiramente ele o criou, né, Yavtzar, ele formou o homem do pó da terra, e depois ele sopra em sua narina, ele está criando o homem de algo que não existia.
Então a criação do homem em dois parâmetros diferentes. Um de algo que não existia e outro de algo que existia. O corpo do homem foi feito de algo já pré-existente. E Yahvé formou, pegou o pó da terra e modelou como um oleiro se modela um barro para fazer um vaso. Tá? Só que o interior do homem foi criado de algo que não existia. Por isso o texto diz aqui em Gênesis 1:27, né? E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou. Esse criar, Bavrav, já é criar de algo que não existia, tá ok? Então, lembrando, só recapitulando, o homem foi criado em dois parâmetros diferentes, de algo pré-existente, do pó da terra, e de algo que não existia, o seu interior, tá? Por isso Deus soprou nele o fôlego de vida, tá ok? Mas quando Deus, em Gênesis 1:27, ele criou o homem, ele o fez de algo que não existia, o Bavrav, né? Ou seja, Deus fez o homem em dois parâmetros, de algo já pré-existente, de algo que não existia, como eu disse já anteriormente. O corpo do homem de algo pré-existente, que era o pó, o conteúdo do homem, o interior dele de algo que não existia. Só que aí entra a seguinte questão, porque o interior do homem, o conteúdo do corpo, o interior do homem, ele é dividido em duas partes, levando em consideração a tricotomia do ser humano, tá? O homem, ele tem o corpo, ok, mas dentro do corpo há a alma e há o espírito. Quando Deus soprou em sua narina o fôlego de vida, e o texto aqui diz em Gênesis que nós lemos 1:27, que ele criou do nada. Quando Deus soprou em sua narina, foi o que para dentro daquele boneco de barro, digamos assim? Foi a alma e foi o espírito. Se o texto em Gênesis 1:27 diz que Deus criou o Bavrav do nada, o interior do homem, o conteúdo do corpo, o que então Deus criou do nada em si? Foi a alma ou foi o espírito? Porque quando Deus soprou, o homem se fez alma vivente ali, então tinha o corpo, a alma e o espírito dentro do corpo. Então essa palavra Bavra de Gênesis 1:27 está vinculada a quê? Criou Deus o homem à sua imagem. Está vinculada a quê? A sua alma ou ao seu espírito? Bom, antes de nós partirmos para o último ponto, o quarto ponto, e respondermos essa pergunta, eu quero abrir um parêntese aqui. Por quê? Porque este texto que diz que Deus ele criou o homem à sua imagem é bem nítido e palpável, amados. Eu já até vi muitas pessoas, né, falando, às vezes até brincando, né, dizendo, olha, não dá risada de fulano não, porque é a imagem e semelhança de Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus, então a gente não pode dar risada da aparência um do outro. É óbvio que a gente não pode, né, agir dessa maneira, né, caçoar da aparência de ninguém, isso é óbvio. Mas isso não quer dizer que o homem ele foi criado à sua imagem, à sua semelhança fisicamente. Porque o texto é claro. Em Gênesis 1:27, a criação, a imagem de Deus não está vinculada ao corpo, está vinculada ao seu interior. Ou seja, o que é criado à imagem e semelhança de Deus não é o meu corpo físico, mas é o meu interior, tá ok? O meu interior é criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:27, aquilo está claro. E criou Deus, Bavra, criou do nada o homem à sua imagem. Tá? O corpo não foi criado do nada, foi criado do pó da terra. A única coisa que foi criada do nada foi o meu interior. E o texto diz que é o homem à sua imagem. Então, a imagem de Deus, eu sou a imagem de Deus, você é a imagem de Deus. Mas não é fisicamente, é interiormente. Ah, mas e se Deus se parece com o corpo físico do ser humano, aparentemente? É uma outra questão. Esse texto não dá base para isso. Então a imagem e semelhança de Deus, né, o homem sendo imagem e semelhança de Deus, está vinculado ao quê? Ao seu interior e não ao seu exterior, tá bom? Bom, esse é um parênteses aqui para a gente aprender um pouco mais a palavra de Deus e entender essa questão que às vezes muitas pessoas acabam fazendo uma confusão. Vamos partir então agora para o quarto ponto. Esse conteúdo, né, o conteúdo do corpo, né, o interior do homem, é composto por duas partes, então, alma e espírito. Mas qual deles é o que compõe, né, a criação daquilo que não existia? Esse Bavra, lá de Gênesis 1:27, ele está vinculado a quê? À alma ou ao espírito?
A resposta para esta pergunta, ela é bem simples de achar, na própria Bíblia Sagrada. Eclesiastes capítulo 2, verso de número 7. O que diz lá? E o pó volte à terra, está falando do corpo do homem, pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes está deixando bem claro que o espírito, eu disse que o interior do homem é composto por alma e espírito. Eclesiastes deixa bem claro que o espírito, ele volta a Deus que o deu. Aqui nesse texto ele não fala da alma. Obviamente que a Bíblia mostra claramente que a alma segue o seu destino. Mas neste texto diz que o espírito volta a Deus que o deu. E ele utiliza a palavra deu, aqui no português, deu. Só que esse deu, né, de dar, né, vem do verbo dar, no hebraico, na transliteração seria Natan, na ortografia fonética seria Navitan, significa doar, ou seja, dar daquilo que já tem. Então, quando eu dou algo para alguém, eu estou entregando algo na mão da pessoa daquilo que eu tinha. Eu não vou doar algo que eu não tenho. Eu dou algo que eu tenho, tá? Essa palavra aqui, dar, né, deu, né, do verbo dar, que fala em hebraico seria navitan, significa literalmente isso. Dar de algo que você já tem. Então, quando o texto diz volte a Deus que o deu, está dizendo o quê? Que o Espírito, ele veio de Deus, foi dado por Deus porque Deus já tinha ele. Ou seja, faz parte de Deus, da essência de Deus. O Espírito do homem faz parte da essência de Deus. O Espírito do homem, ele já existia, tá? Então, respondendo à pergunta desse quarto ponto aqui, sobre o interior do homem, o que compõe ali, o que está relacionado ao Bavra, que é criar do nada, é o espírito ou a alma. Já descartamos o espírito, porque o texto aqui em Eclesiastes é claro. Deus deu porque ele tinha, tá? Aqui na tradução hebraica não nos deixa confundido. Então Deus já tinha, já existia em Deus o espírito que foi dado a mim e foi dado a você. Lembrando uma coisa, não estamos falando do Espírito Santo, tá? É do Espírito do homem. Em nenhum momento aqui nós vamos falar do Espírito Santo, somente do Espírito do homem. Para diferenciar isso nas Escrituras Sagradas, é bem simples. Toda vez que você encontrar Espírito com E minúsculo, é o Espírito do homem. E toda vez que você encontrar Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Em alguns casos você encontra espírito com E minúsculo e não é espírito do homem, é o espírito maligno, tá? Também é com E minúsculo, mas com E maiúsculo é somente o Espírito Santo. Então aqui nós não estamos falando do Espírito Santo, estamos falando do espírito humano, do espírito do homem, tá? Então Deus deu o espírito para o homem, deu o espírito para mim, para você, para Adão, né, na criação lá. Então Deus deu de algo que tinha nele, que já existia nele, que sempre existiu nele. Então, o Bavrav, que seria criado do nada, não está vinculado ao espírito. Só nos resta, então, vincular ele ao quê? A alma do ser humano. A alma, ela foi criada do nada. Por quê? Porque em nenhum momento na Bíblia diz que Deus deu a alma. Não. Deus diz que a Bíblia diz que Deus soprou na narina do homem, o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Tá ok? Então vamos lá deixa eu achar aqui o texto. Gênesis 2:7, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou, foi feito, né, na sua tradução, foi feito alma vivente. A palavra feito aqui, né, do hebraico aya, que na transliteração e na ortografia fonética seria avia, esta palavra é o mesmo que se tornar, tornou. Então o homem, ele foi feito alma vivente, ele se tornou alma vivente. Então o que compõe aqui o Bavrav não é o espírito, e sim a alma. Tá? Eu repito, em nenhum momento, em nenhuma parte do texto aqui diz que a alma foi dada por Deus. Não utilizou essa palavra navitam em hebraico para relacionar a existência da alma no ser humano. Mas, sim, a palavra avia, que é
tornar-se. Então Deus, ele pegou o pó da terra, ele fez digamos assim, um boneco de barro, né? Ali sem vida nenhuma. Então Deus, ele veio e soprou na narina do homem o fôlego de vida, deu do seu espírito, né? Que já existia nele, que sempre existiu, deu do seu espírito, é o espírito do homem, não é o Espírito Santo, tá? Deu o espírito para o homem, e a partir do momento em que o espírito ele passou a existir ali no homem, né, que é o sopro de Deus, então o homem veio a se tornar alma vivente. O texto diz: e o homem foi feito alma vivente. Em outra tradução, o homem se tornou alma vivente. Então note que a junção entre o corpo e o espírito fez com que surgisse a alma do homem. Então a alma do homem, ela veio da onde? Do nada. Mas como assim do nada, irmão? O texto aqui diz, meu querido, claramente, Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Bavra, Deus criou do nada. Então a alma do homem foi criada do nada. E Deus, obviamente, tem o poder para fazer isso, né? Criar do nada. E como eu disse anteriormente, quando ele disse, haja luz, né? Existiu a luz e veio pelo poder da sua palavra. A criação, ela veio pelo poder da sua palavra. Então Deus não precisou de nada. Ele não precisa de alguma coisa para fazer outra coisa. Deus, ele não é dependente, amados. Ele não depende de mim, não depende de você, ele não depende de absolutamente nada. Ele é Deus em si mesmo, ele já é completo, ele já é excelso, ele já é perfeito. Deus, ele não depende de nada, tá? Então ele não vai depender da criação, ele não depende do universo, ele não depende do homem, não depende dos anjos. Deus não depende de absolutamente nada, porque ele é Deus acima de tudo e de todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a todos grandiosamente, em nome de Jesus, amados. Então nós estamos a tratar deste assunto, vamos destrinchar este assunto nas minuciosidades para nós entendermos para onde vai o homem após a morte. Para onde é que ele vai, onde é que aqueles que morreram estão agora neste exato momento. Vamos entender e compreender isso. E isso que eu trouxe hoje foi apenas uma introdução para servir para nós ali de base, para nós compreendermos melhor aquilo que as Sagradas Escrituras ela tem a nos ensinar a respeito disso. A Bíblia, ela tem resposta para tudo, meu querido, para tudo, tá? Muitas das vezes nós que acabamos procurando resposta em outras coisas, mas está aqui dentro, nas Sagradas Escrituras. É por isso que nós precisamos ler, entender, compreender, buscar na Palavra de Deus e aplicar ela em nossas vidas. Tudo muda quando nós estamos alicerçados, estabelecidos na Palavra de Deus. A nossa oração muda, o nosso jejum muda, a nossa consagração muda, a nossa adoração muda. Tudo muda quando nós estamos alicerçados nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, e muda para melhor, tá ok? É por isso que o diabo não quer que você entenda e compreenda a Bíblia, é por isso que ele não quer que você venha conhecer a Palavra de Deus, tá? Mas que Deus abençoe a todos grandiosamente e possamos, nesse momento, orar, agradecer ao Senhor por esta ocasião, né, que Ele nos concede essa palavra, e para que nós possamos estar ainda mais abençoados de quando começamos esta live. Amém? Que Deus abençoe a todos. Oremos a Deus. Senhor Jesus, abençoe, Pai, a vida dos teus filhos, dos teus servos. Eu te peço encarecidamente, por favor, tem misericórdia. Manifesta, Senhor, do teu poder, da tua graça sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Penetra em cada lar, em cada casa, em cada residência, dentro do teu livramento, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um e sabe o que cada um tem colocado diante de ti. Te peço, entra com providência e faz o teu milagre em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada coração, todos juntos possamos dizer amém. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus.